oração ser como o trabalho do garimpeiro, e muitas pessoas ignoram o fato de que não é nem propósito de Deus que a gente sinta a grande presença de Deus sempre na oração. Um dos grandes propósitos da oração é desenvolver nossas raízes, a busca por Deus. A busca por Deus é mais importante até muitas vezes do que o encontrar. Se encontrasse Deus facilmente sempre, nós seríamos pessoas superficiais. E se nós temos que buscar e persistir, perseverar, o garimpeiro que está procurando o ouro e passa muitos anos só vendo cascalho, mas ele continua naquela fé e ele persevera. Então, esse processo de buscar a Deus é muito importante. Mas no caso de oração coletiva, nós estamos procurando constantemente a direção do Espírito Santo. Qual é procurar sensibilidade à linha quente do Espírito, a voz mais suave, mais sutil do Espírito. Essa busca em sozinho também, coletivo, é sempre procurar saber o que o Espírito Santo está querendo dizer. O homem não vive só de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Então a gente não vive das nossas palavras, a gente vive das palavras de Deus. E a oração é a procura por aquele fio quente. Às vezes você está vendo uma pessoa mexendo para desarmar uma bomba, né? E tem muitos fios que não tem nada a ver, só para enganar. E tem um fio quente ali que tem energia passando por ele. Então a gente precisa, na oração, a gente sempre está procurando onde está esse fio quente. Na própria oração nossa e dos outros, sempre esse é o desejo. E em todos que estão orando, o Espírito Santo habita. Mas assim, existe em nós a alma e o espírito, né? E a alma são as nossas opiniões, nossos preconceitos, nossas ideias, nossas preferências. E não é necessariamente ruim, mas não tem nada de vida, né? Não é uma linha quente. E em todos nós, abaixo desse nível da alma, tem o Espírito Santo. E ele tem desejos, ele tem anseios, ele tem assim, premonições, ele tem profecia do futuro. E essa parte do Espírito Santo em todos nós é o mesmo Espírito. Então, é essa parte que nos une, é essa parte que nos traz unidade. Não é a nossa alma, nossos pensamentos, nossas ideias, nosso preconceito, não é isso que nos une. Mas o que nos une é o Espírito Santo que fica abaixo disso. Então, na oração, nós estamos procurando entrar nesse nível mais profundo, nesse nível mais embaixo, onde há uma coisa comum a todos nós, que é o desejo do Espírito Santo, que é a vontade do Espírito Santo. E então é essa procura. Lembra do caso de Elias, né? Que ele não saiu quando tinha terremoto, quando tinha vento, quando tinha fogo, mas ele saiu da caverna e enrolou o rosto na capa quando ele ouviu a voz suave do Espírito Santo. Então, quando nós estamos constantemente procurando essa voz do Espírito Santo, não só no tempo de oração, mas o dia todo, o tempo todo, nós estamos procurando diferenciar entre a nossa opinião e a opinião do Espírito Santo. Nós estamos cansados da nossa própria do nosso próprio psique, da nossa própria vontade, nossa própria alma, e nós queremos a voz do Espírito. Isso é a torre de vigia. Nós estamos vigiando, esperando, querendo, buscando, ansiando, enfiando raiz atrás para ver se acha água. E é essa procura que realmente tem grande valor diante de Deus. E quando nós achamos dentro desse nível, aí nós começamos a orar profeticamente, aí que a coisa começa a ter grande efeito. Basicamente é aquilo que João Batista falou, que eu diminua, que ele cresça, e que cada vez mais a gente está procurando na oração essa disciplina, né, de sair do egoísmo, sair da controvérsia, sair de querer crescer, eu querer crescer, querer convencer os outros do que eu penso, sabe, sair dessa coisa cansativa de como foi falado, de achar uma oração mais eloquente, outra menos eloquente, e não interessa.
afina mais com minhas ideias ou não afina com minhas ideias, isso aí não interessa. Interessa que nós estamos procurando a mente do Espírito, a voz de Deus. E à medida que nós oramos, procurando, buscando, em alguns momentos existe alguma coisa que na mesma no mesmo diapasão, sabe, na mesma coisa, aí todo mundo começa a sentir a mesma coisa. E aí quando todo mundo começa a sentir a mesma coisa, é que saiu do nível da alma e entrou no nível do espírito. É uma coisa muito preciosa e maravilhosa que acontece quando o Espírito Santo está movendo e quando nós não estamos querendo a nossa própria opinião. Nós podemos ver um exemplo, né, que João Batista profetizou que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele teve uma revelação, de Isaías 53, mas depois ele estava na cadeia, ele perguntou se Jesus era o que era para ver ou se não, e tinha que esperar outro, porque aí ele já caiu no conceito normal de todo mundo de que o Messias vinha para libertar o povo, e de fato todos os profetas falam isso mesmo. Mas ele, na primeira vez, quando ele falou que era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele estava tendo uma revelação muito profunda do Espírito. E depois, na cadeia, deprimido e pensando assim, como é que eu estou aqui, ele não faz nada para me livrar, e só fica curando os outros, ele estava realmente não entendendo as coisas. Então, isso é normal, né? Assim, para nós, quando nós estamos no Espírito, nós entendemos as coisas de uma forma assim tremenda. E Paulo fala acho que é 1 Coríntios 2, capítulo 2, ele fala: nós temos a mente do Espírito. Deus revela as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não entendeu. Ele revela no Espírito para nós. Então, eu queria incentivar os irmãos a realmente continuar nessa grande proposta de oração, que é sair do nosso egoísmo, sair do nossas considerações interiores, nossas opiniões, nossos preconceitos, nossos desejos, e realmente aprofundar mais a nossa procura em relação à mente do Espírito. Quando nós achamos, às vezes é por alguns minutos, há pouco tempo, quando nós achamos, aí a gente precisa prestar atenção, anotar, dar valor e voltar a usar isso em nossas orações nas próximas vezes. Porque muitas vezes esse nível de unção ele passa rapidamente, a gente não consegue segurar isso. Mas Deus falou para Jeremias: escreve no livro, né? Escreve essas coisas. E eu tenho visto que ajuda demais para a gente, quando a gente tem um vislumbre de alguma coisa, você anotar, né? Você anotar, você escrever. E às vezes, quando você vai escrever, abre muito mais coisas do que você até estava pensando. Então, assim, Deus dá valor para pessoas que dão valor a Ele e à sua palavra, né? Então, o tempo que a gente gasta aqui, né, 1h30 para escutar uns aos outros, e na verdade a gente não está querendo escutar uns aos outros, a gente está querendo escutar a voz de Deus. E escutar a voz de Deus, ele vem através dos outros e vem através da gente junto, estamos juntos, né? Mas assim, quando nós ouvimos alguma coisa, quando nós entendemos alguma coisa, quando tem aquela vibração coletiva, isso é de um valor tremendo. Isso é o céu vindo para a terra. Isso é a palavra que nos faz viver. Não é das nossas palavras que vive o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. E a gente, voltando a orar e definindo sobre isso e martelando sobre isso, aí nós temos condições de estar orando mais alinhado com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus está desejando. Então, que Deus nos ajuda, né, a sermos caçadores de Deus e caçadores desse rio quente, caçadores dos pensamentos de Deus. Inclusive, né, nós estamos orando pela Coreia do Norte, porque David Damian e muitos outros lá sentiram isso de Deus, e nós concordamos com eles e atendemos esse desafio e estamos unindo com outros irmãos nesse sentido. Então, nós cremos que a palavra profética vai ser liberada cada vez mais. Deus vai começar a falar com o seu povo, liberar a sua palavra profética, e à medida que nós apuramos nossos ouvidos espirituais, que é uma coisa que está acontecendo na oração, nós vamos ficar mais fáceis de discernir quando essa palavra profética aparecer, né?
Muita gente nem percebeu nada quando Jesus estava na terra. Era Deus em carne e não viram nada, só viram um carpinteiro. Mas os discípulos, que eram caipiras mesmo, mas eles falaram: nós não entendemos nada que o senhor está falando, mas o senhor tem as palavras da vida eterna, nós vamos ficar com o senhor. Então, algumas pessoas discernem Jesus e outras não. E que Deus nos ajude a ser as pessoas que discernem Jesus, né? que discernem a sua palavra, que sai da sua mentalidade, de suas preferências, preconceitos. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. I'm driving down an empty freeway, no waiting for the light to change.